Olá pessoal, vim aqui gravar um vídeo de uma restauração do presidente Washington, que é um Cobra 142. E o motivo do vídeo, o tema dele seria trocar ou não os capacitores eletrolíticos. Bom, é um rádio do final da década de 70 e pelo conhecimento que eu tenho, esses capacitores eletrolíticos são feitos de materiais que se degradam numa velocidade maior do que certos materiais de outros capacitores ou outros componentes eletrônicos. O que acontece é que a função de um capacitor no circuito são várias, como acoplamento, desacoplamento, ganho, filtragem, ok? E à medida que a capacitância vai se alterando para mais ou para menos, essa especificação sendo alterada vai alterar também o circuito, até impedindo o funcionamento dele ou provocando defeitos, que o circuito não dá um ajuste, sai dos parâmetros, você não consegue transmitir, regular a potência, estabilidade de frequência, enfim, até nem funcionar. Bom, o capacitor é um componente em que possui uma característica chamada ESR, o eletrolítico, né, no caso, chama-se ESR, que é a resistência em série equivalente. Com ela nós podemos determinar se esse capacitor está bom ou não. E mais um parâmetro, se possível, como por exemplo a própria capacitância lida pelo instrumento, como se fosse o circuito enxergando ele, né? Aqui eu tenho os capacitores que eu removi do presidente Washington, eletrolíticos, tá? E eu vou fazer só uma amostragem para apresentar para vocês o resultado. Então, esse capacitor, por exemplo, ele é de 470 microfarads por 10 volts, tá? Então, nós temos aqui 0,12 de SR e 625,6 de capacitância. A capacitância está bem fora, está mais ou menos 30 e poucos por cento fora, e a SR também está alta para um capacitor de 470 microfarads, tá? Ela podia estar um pouquinho mais baixa, mas não é pela ESR que eu substituí, é até pelo conceito de já estar envelhecendo. Veja bem como a capacitância está subindo. Ela podia também estar caindo, é que as pessoas às vezes pensam assim, não, o capacitor tem que estar com 300 microfarads, 200 microfarads no capacitor de 470, né? Não, ele pode estar com 625, 700, porque já está entrando em curto as placas, tá? Já tem fuga nesse capacitor, tá? Então, os capacitores que estão nesse circuito, eles já estão, no meu modo de ver, como eu já testei todos, esse aparelho aqui permite testar no circuito o capacitor. E testa muito bem, dá para comprovar, tá? Por exemplo, aqui, esse é um capacitor 59,284 de SR, né? Ele é um capacitor de 47 micro. Não é um capacitor para ter 59 e muito menos 4 de SR, né? Então, temos aí vários com problema, né? Vamos passando rápido, né? Vou testar ele de novo. Ó, in circuit leak 30.6 de SR, tá? Esse capacitor é de 47 micro por 10 ohms. Olha, está com uma SR alta e vazamento no circuito. Com certeza esse capacitor estava causando algum problema no rádio. Não adianta ligar. Você vai ligar, você vai encontrar um problema, você vai ficar procurando. Vou achar esse capacitor. Aí substitua o capacitor. Mas quer ver? Aí você encontra outro com problema. E outro com problema. E outro com problema. E os problemas vão se multiplicando. E você vai demorando para entregar o rádio, né? Olha, esse aqui tem 12.2 e 1.12. É um capacitor de 10, talvez esse não precisasse ser trocado, mas como eu disse, você não pode confiar que vai colocar capacitor novo com capacitor velho. E vai apresentar defeito no rádio daqui a sei lá, 1 ano, 2 anos. Olha só. Open Circuit or Low Capacitance. Esse capacitor é outro, com um problema sério. Ele é de 47 microfarads e ele está com uma capacitância extremamente baixa, abaixo de meio microfarad. Senão o medidor teria medido. Então esse é outro defeito no rádio. Então você troca um capacitor, acha, depois você
liga o rádio, tem mais um problema. Você vai, pesquisa, gasta tempo, tá lá de novo, mais um capacitor. Aí você vai pegando, agora eu vou pegar outro capacitor. Então, vai medindo, né? E você vai vendo, descobrindo que todos os capacitores têm algum tipo de problema. Ó, 70.2 microfarads. E esse aqui é um capacitor de 47. Então, sabe, além de não ter qualidade, porque um capacitor de 70 no lugar de um de 47 deve dar alguma distorção, algum problema no circuito, um acoplamento mal feito, desacoplamento. Então, o que eu recomendo? Troque os capacitores do seu rádio. É trabalho? É trabalho. Mas você não fica procurando defeito ou entregando alguma coisa que não vai funcionar corretamente para o cliente, ok? Então tá aqui a minha opinião sobre ESR de capacitores em relação a aparelhos antigos. Tem que ficar atento, muito atento. Alguns são muito complexos de trocar. Às vezes você pega rádios que nem os rádios amadores, né, que tem capacitores de boa qualidade, ainda bem. Você tem muitas placas, muitos capacitores, é muita mão de obra restaurar. Agora um PX, um Cobra, são relativamente tranquilos, né? Você troca esses capacitores em 2 horas de trabalho e poupa muitas horas em busca de defeitos, ok? Agradeço por terem assistido e prosseguindo nos nossos vídeos demonstrativos. Obrigado, viu?